Olá, senhoras e senhores, boas-vindas a mais uma aula do projeto Aprova Mais, Enem dos Concursos, essa importante iniciativa do Governo do Estado, da Secretaria de Estado de Educação, para fornecer a você e a tanta mais gente aulas de qualidade com professores especializados nas disciplinas necessárias para você conseguir a sua almejada aprovação no Concurso Nacional Unificado. Eu sou o professor Vitor Hugo, professor de Direito Administrativo, e estarei hoje com vocês em mais essa aula discutindo um pouquinho sobre serviços públicos. Não esqueça que na sua tela tem um QR Code e no link de descrição desse vídeo tem o acesso a uma apostila cuidadosamente elaborada com o resumo, o fichamento dessa aula e com algumas questões para você praticar na sua jornada para aprovação. Então, não deixe de aproveitar esse material, que reforçará ainda mais o seu aprendizado com essa aula. Continuando a aula de hoje sobre serviços públicos, a gente resgata um pouco do que discutimos na última aula. Quando conceituamos serviços públicos, nós entendemos que são todos aqueles serviços de titularidade da administração pública que podem ser executados pela própria administração pública ou por meio de delegação, ou seja, por entidades privadas. Na aula passada, nós demos alguns exemplos. Por exemplo, a Segurança Nacional. A Segurança Nacional é um serviço público que só pode ser executado pela própria administração pública federal. Já outros serviços, como o de telefonia, o serviço de televisão, o serviço de radiodifusão, o serviço de transporte aéreo, eles podem ser executados por entidades privadas por meio da delegação. Hoje, nós vamos entender mais sobre alguns tipos de delegação, ou seja, sobre alguns tipos de transferência da execução desse serviço público. A transferência em que a administração pública transfere para alguma entidade privada a execução de um serviço público. Começando pelas concessões, nós temos que a concessão consiste na delegação negocial de uma prestação de serviço público. Em resumo, nós temos aqui o termo delegação negocial, ou seja, você transfere a delegação daquele serviço, você transfere a execução daquele serviço de forma negociada. Se é negociada, você presume que tem a concordância da administração pública e que tem a concordância do executor. Então, o serviço público, nesse caso, será executado de forma negociada por meio de uma entidade privada. De acordo com a Lei 8987 de 95, uma lei importantíssima para o direito administrativo, a concessão comum divide-se em concessão de serviço público e concessão de serviço público precedida de obra pública. Para ficar clara essa classificação, eu vou dar um exemplo sobre a concessão de serviço público. Por exemplo, o serviço de ônibus, eventualmente, que tem na sua cidade ou que tem nas grandes cidades, nas grandes capitais. É um serviço de ônibus que, boa parte das vezes, é executado por empresas privadas ou por um consórcio de empresas privadas. Continua sendo um serviço público, mas nesse caso vai ser executado por entidades privadas. A gente não tem nesse caso necessidade de obras. O que foi delegado de forma negociada foi a execução do serviço de transporte público. Para a concessão de serviço precedida de obra pública, nós temos, por exemplo, o caso dos pedágios, o caso das vias públicas, em que você faz uma concessão para que uma empresa privada administre aquela via, administre aquela BR, administre aquela rodovia estadual.
Nós temos esses exemplos no caso de São Paulo, no caso de algumas rodovias no sudeste do país. Eles são remunerados por meio das taxas que cobram e eles têm a possibilidade de fazer obras de manutenção e de reparo nas rodovias. É um exemplo para o serviço público precedido de obra pública. A concessão de serviço público é a delegação da prestação, feita por poder concedente mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para o seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado. Perfectibiliza-se por contrato administrativo. Aqui eu trago mais um importantíssimo elemento para a Constituição que está previsto na nossa legislação. Esse processo de delegação na execução de um serviço público por meio da concessão só pode ocorrer mediante um procedimento licitatório. E o procedimento licitatório existe para garantir a isonomia, para garantir a imparcialidade e para garantir a moralidade nesse processo de transferência da execução do poder público para uma empresa privada. No caso das concessões, esse procedimento licitatório necessariamente deverá ser pelas modalidades de concorrência ou de diálogo competitivo. Lembrando, é claro, que essas duas categorias, essas duas modalidades, elas existem na Lei 14.133, a chamada Nova Lei de Licitações, que traz essa inovação do diálogo competitivo. Então, é claro que adotando-se a Lei 14.133, a Lei de Licitações, a gente pode, por exemplo, diante de algum problema que não é de fácil solução, publicar um edital licitatório de diálogo competitivo para construir em conjunto e depois delegar a responsabilidade de um serviço público. A permissão de serviços públicos também possui base constitucional e regulamentação pela Lei 8987 de 95, consistindo na delegação de serviço público a particulares, que executarão a atividade por conta e risco mediante cobrança de tarifas dos usuários que serão responsáveis pela sua remuneração. Essa prestação de tarifas, a gente pode vê-las também no transporte público, por meio dos ônibus, dos metrôs, que prestam serviço público, ou também por meio dos pedágios, quando você passa, ao passar no pedágio, uma tarifa, uma taxa destinada à manutenção daquela própria empresa. Quando a gente fala que eles executam por sua conta e risco, quer dizer que a responsabilidade pela prestação daquele serviço passa a ser da própria empresa concessionária. Então, se eventualmente uma empresa de ônibus que está prestando um serviço público se envolver em um acidente, se esse ônibus abauroar, ou seja, se esse ônibus chocar-se, bater com outro automóvel, com alguma pessoa, com alguma obra, a própria empresa será responsável e não mais a administração pública. Essa é uma questão que costuma vir nos concursos, sobre a responsabilidade, a responsabilização, no caso das empresas concessionárias. Então, fique atento que a responsabilização é pelas próprias empresas. Desse modo, o contrato poderá ser firmado com qualquer pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para o seu desempenho, após a realização de prévio procedimento licitatório. Um ponto de atenção é a permissão de serviço público, que deverá ser formalizada mediante o contrato de adesão. Isso no caso das permissões. A lei expressamente se refere à precariedade e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente, artigo 40 da lei que prevê as permissões. Vamos lá, tendo falado inicialmente sobre as concessões, agora o processo de delegação por meio das permissões é aquele justamente em que não há uma delimitação sobre o tipo de licitação que eu vou fazer.
eu tenho a necessidade de fazer um procedimento licitatório, mas aqui não há delimitação quanto ao tipo, à modalidade de licitação. O ponto de atenção aqui diz respeito ao contrato de adesão. Você certamente tem um contrato de telefonia com alguma empresa de telefonia móvel. Esse contrato de telefonia, ao você negociar com eles já chegam com um contrato pronto. Aquele contrato que não há brechas, eles já têm os planos de telefonia, que inclui as próprias ligações, SMS, uso da internet, e não há brechas para se negociar, para se fazer contratos individualizados. Eles têm os planos e você adere ou você não adere. No caso de um contrato de adesão, é justamente disso que nós estamos falando. É um contrato por meio do qual as permissionárias simplesmente aderem ou não aderem, se concordarem ou discordarem com os termos do contrato, com a execução daquele serviço público em especial. Quando a gente fala da precariedade e da revogabilidade unilateral, nós tiramos o elemento negocial que tinha nas concessionárias, nas concessões. Aqui, portanto, eu retiro a negociabilidade e coloco a precariedade, ou seja, o contrato pode ser rescindido, ele pode ser extinto unilateralmente pela vontade, por exemplo, da própria administração pública. Então, ele pode revogar a delegação a uma empresa permissionária, uma empresa que recebeu a permissão de executar um serviço público. Fazendo um paralelo, uma comparação entre concessão e entre permissão, nós vamos inicialmente fazer quanto à modalidade licitatória, para que fique claro. Quando esse tipo de questão é abordado em provas de concurso, ele vem em regra de forma a comparar ou com alguma situação problema para que você identifique se está adequadamente enquadrado no caso da concessão ou no caso da permissão. Quanto à modalidade licitatória, na concessão, nós temos que a concorrência ou o diálogo competitivo são as modalidades necessárias. Ou leilão, é claro, em se tratando de política nacional de desestatização e energia elétrica. Para a permissão, a modalidade licitatória admite outros tipos. Ela não é restrita somente à concorrência e ao diálogo competitivo. No caso da lei antiga de licitações, nós escolheríamos o tipo da modalidade licitatória a depender do valor estimado. Com a nova lei, a Lei 14.133, a nova lei de licitações, nós temos a escolha da modalidade licitatória a partir do objeto que se decide, que se pretenda licitar. O contrato também tem uma diferença no processo de concessão e no processo de delegação por permissão. Na concessão, o contrato é de pessoas jurídicas ou consórcios de empresas. E na permissão, o contrato é de pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, o fato do consórcio de empresas, que muitas vezes se utiliza dessa figura jurídica, desse instituto jurídico, para receber a concessão na execução do serviço público de transporte público intermunicipal, no caso das empresas de ônibus, por exemplo, faz um consórcio, uma união, uma parceria entre diversas empresas para prestar esse serviço. Essa figura específica só existe no contrato de concessão, um contrato negocial. Quanto à autorização legislativa, nós também temos algumas diferenças. No contrato de concessão, ela depende de autorização legislativa expressa para a sua celebração. Ou seja, eu só vou ter a celebração de uma concessão quando a legislação nitidamente e expressamente permitir isso, quando ela possibilitar essa concessão. Já no caso da permissão, ela dispensa a lei específica, ou seja, não é necessário haver uma previsão legal para que eu faça delegação por permissão de um serviço público.
salvo se algumas permissões sejam de natureza especial. Quanto à natureza jurídica, na concessão nós temos um contrato. Novamente, se eu falo de contrato, eu falo de vontade de duas partes. Eu falo de um contrato que é construído com as duas partes. Eu falo de uma vontade negocial, em que concordam a administração pública sobre aqueles termos e a empresa que recebe a concessão de execução de um serviço público. No caso da permissão, o contrato toma uma nova figura. Assume a figura do contrato de adesão. Aquele que eu expliquei, que o contrato será aderido, será concordado ou não nos termos que foram propostos pela própria administração pública. Então, a figura do contrato de adesão, ela existe, aquele é contrato que existe, por exemplo, lá nas empresas de telefonia. Essa figura existe apenas aqui no contrato de permissão de um serviço público. Então, você vai permitir que alguma empresa execute um serviço público. Quanto à revogabilidade, nós também temos uma mudança clara. Na concessão, não é possível a revogação. Ou seja, a própria administração pública, com base na discricionariedade, na sua própria vontade, não pode simplesmente revogar um contrato de concessão sem nenhum ônus. Já na permissão, a lei prevê a revogação unilateral do contrato, desde que é existente o interesse público superveniente. Ou seja, digamos que a administração pública celebre um contrato de adesão, ou seja, celebre um contrato para permissão, para permitir que seja executado algum serviço público. Esse contrato ele pode ser rescindido unilateralmente pela própria administração pública, é claro, atendendo-se ao interesse público, se houver alguma razão específica para que se revogue esse contrato de adesão. A permissão permite isso, a concessão não. É o que a gente fala na permissão de precariedade do contrato. Quanto à autorização, passamos pela concessão, passamos pela permissão, chegamos à autorização. A autorização, nem todos os doutrinadores entendem como uma forma de delegação na execução do serviço público. Aqui nós vamos entender como sim, aqui nós vamos entender como uma forma de delegação, porque alguns outros doutrinadores entendem que sim, que é uma forma de delegação. Ela não tem previsão legal e prevalece que o ato administrativo, que é ato administrativo unilateral, discricionário e precário. Ou seja, a autorização ela ocorre de forma unilateral. A administração pública, aqui a gente não fala mais de contrato, a administração pública autoriza ou não autoriza, por meio de um ato administrativo que a gente já aprendeu. Ele é discricionário, ou seja, a administração pública possui liberdade de escolher se ela vai ou não autorizar aquela personalidade privada. E ele é precário. A depender do interesse público, a administração pode simplesmente suspender ou não aquela autorização. O artigo 175 da Constituição prevê a concessão e a permissão como as formas de prestação indireta, ou seja, as formas de delegação. E a doutrina majoritária, a doutrina predominante, entende que a autorização, portanto, não é uma forma de delegação. Contudo, o artigo 21 da Constituição dispõe que compete à União explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, diversos serviços públicos ali enumerados, como radiodifusão sonora e de sons e imagem, energia elétrica, navegação aérea e aeroespacial, transporte ferroviário e aquaviário, dentre outros. Então, a própria Constituição traz a possibilidade de se autorizar, no caso, a exploração de alguns serviços públicos, como são os casos expostos aqui. Para os que reconhecem essa possibilidade, a autorização possui natureza de ato administrativo unilateral, precário e discricionário. Através deste instituto, o poder público consente que o particular realize determinada atividade que não é essencial. Portanto, diferentemente do que ocorre na concessão e na permissão,
Na autorização prepondera o interesse privado. Aqui nós não temos negociação, aqui nós não temos vontade negocial, aqui nós não temos contrato de adesão. Aqui o que nós temos é uma vontade unilateral, discricionária da administração pública em permitir, em autorizar ou não que alguém execute esse serviço de interesse público. Indo para as questões, nós temos aqui a opção para assinalar a alternativa correta. Opção A concessão é uma forma de prestação de serviços públicos pelo poder público. Opção B, a concessão é um acordo de vontades entre a administração pública e um particular, por meio do qual a primeira transfere para o segundo a execução de serviços públicos para que este exerça em seu próprio nome e risco, mediante tarifa paga pelo usuário. Aqui nós já adiantamos que está correta a opção letra B. A opção está inteiramente correta. Na segunda questão, nós temos que o ato administrativo precário e discricionário pelo qual o poder público delega ao particular a exploração de serviço público caracteriza as palavras-chave aqui são precário e discricionário. Aqui ele está querendo entender se você sabe diferenciar os tipos de delegação de serviço público. Opção A, permissão. Opção B, autorização. Opção C, concessão. Opção D, autorização de serviço público. Resposta correta, letra D, de dado, autorização de serviço público. Além dessas questões, nós temos diversas outras no material que consta no link que está na descrição do seu vídeo. Aproveite para revisar, para praticar um pouco mais sobre esse importantíssimo tema que é muito cobrado de concurso, que são os serviços públicos. A gente tem mais uma aula sobre esse tema e depois nós vamos avançando no direito administrativo. Bons estudos, um abraço e até a próxima aula.